gente, tudo bem com vocês? Vamos agora para a nossa aula de geografia e iria mostrar a aula de matemática, mas tivemos um pequeno acidente. Vou ver se eu consigo colocar esse vídeo do acidente aqui no meio, para vocês verem o porquê de não ter aula de matemática agora. Que essa é uma correção, revisão, né? Enfim, amanhã faremos isso, próxima aula, fé em Deus, tá? Bora lá. Vamos para a aula de geografia. Hoje nós vamos falar sobre o clima, tá bom? E nesse momento nós vamos ver quais são os tipos de clima aqui no Brasil, beleza? Livro de Geografia Conquista, página 28, e o Viver Valores, página 127. Vamos falar sobre os mesmos conteúdos, tá bom? Clima. Acompanhe a leitura por gentileza, que é de extrema importância, tá? O tempo meteorológico corresponde a uma condição momentânea dos elementos atmosféricos, que são aqueles aspectos que observamos para descrever o tempo em um dia qualquer. A temperatura, a umidade do ar, precipitação e movimentos do ar. Por exemplo, há dias que faz calor ou frio, que é a temperatura, está muito quente, muito frio, em que o ar está mais ou menos seco, a umidade, se o ar estiver mais úmido, ele vai ser uma umidade mais alta, mais seco, umidade mais baixa. Que chuvoso ou não, que é a precipitação da chuva, né? Pode ser chuvoso ou não. E com ventos fortes ou fracos, que é o movimento do ar. Então aqui ele especificou o que é cada coisa, tá bom? Para quando a gente for agora ver uma previsão de um tempo, nós conseguimos ter uma noção, né, do que de fato é, tá bom? No município onde você mora, como está o tempo hoje? Vamos lá. Como está o tempo hoje? Falando sobre temperatura. Calor, né? Falando sobre umidade. Vocês estão sentindo que está mais fresquinho, por mais que seja calor? Está tendo um vento fresquinho ou um vento mais seco? Um vento até mais fresquinho, né? Não está muito seco. Falando sobre a precipitação, tem previsão de chuva? Não sabemos porque a gente não está olhando, mas olhando para o céu assim, parece que vai chover? Não parece, tá bom? Falando sobre movimentos do ar, o ar está com o vento mais agitado ou o vento está parado? Está ventando, né? Porque a gente está na sala, mas lá embaixo está ventando bastante, tá bom? Vamos lá. Observe os ícones utilizados no boletim meteorológico acima e depois identifique qual deles corresponde à sua descrição do tempo meteorológico, tá bom? Temos aqui, que a gente vê muito em jornal, vê muito em revistas, vê muito na televisão esse tipo de previsão do tempo, tá? Que ele fala o dia, no celular também. Ele fala o dia, ele fala de manhã vai ser ensolarado, à tarde também, à noite pode ser que chova, a temperatura máxima e a temperatura mínima, tá bom? Então, esse aqui são as previsões do tempo de cada dia da semana, tá bom? Você alguma vez já consultou ou assistiu uma previsão do tempo? Alguém que já assistiu? Nos jornais, que chega aquela mulher do tempo, que fala, que aponta e tudo mais? Eu acho bem bacana, vamos lá. Em que ocasião isso ocorreu e qual foi a fonte de informação? Foi telejornal, site ou outro? Vocês já assistiram a previsão do tempo onde? Eu assisti só em jornal. Então, atualmente, para realizar a previsão do tempo, pesquisadores utilizam inovações tecnológicas. Por outro lado, a sabedoria popular também desenvolveu diversas maneiras de interpretar as nuvens no céu e outros elementos, demonstrando a importância de saber olhar, perceber e sentir os sinais da natureza. Ambos os conhecimentos científicos e o conhecimento popular podem ser complementares. Conhecimento científico são as questões da tecnologia, para conseguir prever tudo de uma forma mais tecnológica, tá bom? Com equipamentos, aparelhos, entre outros. Mas essa questão popular é como? Muitas das vezes, quando a gente olha para o céu, a gente vê que mais para frente que tem uma nuvem mais cinza, mais pesada. Aí a gente fala, mais tarde vai chover. E na maioria das vezes acontece o quê? Realmente chove, certo?
De noite dizem, né, que quando a noite está mais, o céu está mais alaranjado, mais laranja, pode ser que chova também. E realmente isso aconteceu algumas vezes que eu observei. Falam que se está ventando muito, também pode ser que chova, porque acaba movimentando mais, enfim, né? Então existem muitos também conhecimentos populares que na maioria das vezes eles são bem exatos e precisos com relação a isso, tá bom? Dizem também que quando está muito seco, muito quente, chove logo em seguida, né? Enfim, falam várias coisas com relação a isso, tá bom? Próxima página. O clima corresponde a uma sucessão, ou seja, uma continuação, né, habitual de tempos atmosféricos que persistem durante longos períodos de no mínimo 3 décadas. Por exemplo, na região norte do Brasil, o clima apresenta períodos longos de chuva, praticamente todos os anos, e curtos períodos mais secos. Grifem para mim. Região norte do Brasil, o clima apresenta períodos longos de chuvas, praticamente todos os anos, e curtos períodos mais secos, tá bom? Grifem de região nordeste até secos, tá bom? 2 linhas. Região nordeste, norte. Região norte do Brasil, o clima apresenta período longo de chuvas, praticamente todos os anos, e curtos períodos mais secos. Grifem para mim essas 2 linhas, tá bom? Beleza? 10-0. Região norte do Brasil. Vamos lá. Até mais secos, tá? Ui, me engasguei. Em ambos os casos, as temperaturas permanecem quentes. Esse padrão se repete há muitas décadas e mesmo com anos atípicos, ou seja, em que há períodos prolongados de seca, podemos dizer que se trata de um padrão de sucessão de tempo atmosférico ao longo do ano naquela região. Há diversos tipos de clima no planeta, por isso países e continentes apresentam uma variedade própria de clima, que são definidos de acordo com a localização geográfica do território em relação às zonas climáticas do planeta, isso é, a zona de incidência de luz e calor do Sol. Observe o mapa a seguir. Se vocês observarem, quanto mais claro for ficando, mais frio é. Quanto mais forte a sua cor for ficando, mais quente é, tá bom? Então, se vocês observarem na região do Brasil, na região da África, da América Central, né? América do Sul, Central também, na Oceania, nessa região central aqui, né? Que é a intertropical, ela vai ser mais quente, tá bom? As temperadas, que são as amarelinhas, ela vai ter uma temperatura tranquila, que vai ter algumas variações. Já mais claras são temperaturas elevadas, ó, são temperaturas baixas, tá bom? Então, de acordo com a incidência dos raios solares, ele vai ser um local mais quente ou mais frio, tá bom? Conforme podemos observar no mapa acima, a maior parte do território do Brasil está localizada em uma zona climática tropical, aquela que recebe maior incidência de luz ao longo do ano. Mas há ainda diversos tipos de clima no país, em virtude da influência dos elementos climáticos que vimos antes, como a temperatura, a umidade e de fatores geográficos como a altitude, o relevo, a proximidade do mar, entre outros, tá? Vocês podem observar, gente, que as cidades que são próximas ao mar, por mais quente que seja, a umidade é mais elevada, então é aquele sol cabuloso, mas é fresquinho. Tem aquele ventinho gostosinho por conta da maresia, por conta do mar, tá bom? Então, nós sabemos que, por mais que no nosso país tem uma grande quantidade da zona climática tropical, que são o quê? Indicando que o nosso país é um país tropical, temos também áreas aqui no Brasil
que ele tá na zona temperada, né? Que são temperaturas amenas, tá bom? Então, e por mais que a grande maioria esteja na parte tropical, nós sabemos que dentro do nosso país existe uma grande variedade climática, certo? Nós sabemos que aqui existe um tempo chuvoso, período de seca, e um período de seca e um período chuvoso. Isso aí a gente já sabe, que é de março até outubro, por aí, aquele sol seco e tudo mais. Já de novembro até fevereiro vai ser um período que vai ter mais tempo de chuva, tá bom? Tô até estranhando que eu tô achando que tá chovendo até pouco em previsão ao ano passado. Em comparação do ano passado chovia constantemente. A gente já tá praticamente em dezembro, né? E chovia... Dezembro, gente! Jingle bell, não acabou o papel. Não faz mal, não faz mal. O jornal tá caro. Gente, já escutaram a música do Papai Noel? Posso falar pra vocês? É assim, ó. Pausa na geografia, ó. Vai lá, batendo barro. Papai Noel me trouxe um lindo presentinho. Era uma caixinha com um lacinho que fui ver o que tinha. Era rapadura. Dei uma dentada e quebrei a dentadura. Ô papai, ô papai, ô Papai Noel, não me faça mais esse papai. Por quê? Se fizer, vou ficar de mal com você até outro Natal. Gente, essa música eu cantar na criança, eu nunca me esqueci. Porque eu achava muito sem lógica, ainda acho. Tipo, enfim, voltando, gente. Tô chegando no Natal, né? Vamos lá. Então, podemos perceber aqui as variações. E por mais que aqui no nosso país seja um país tropical, certo? Em grande maioria, existem as variações climáticas dentro do nosso país, mesmo sendo considerado um país tropical, tá bom? A gente sabe que aqui quando faz um frio da moléstia, né? Faz um frio que misericórdia, né? Quando é calor, é um calor também, não tá subindo pela parede, né? Então é tudo muito ao extremo, tá? No Nordeste sabemos que em grande parte é muito quente, certo? No meio do ano chove, mas depois é quente de novo e assim por diante, tá bom? Vamos lá. Onde eu parei? Vamos para a página? Foi mesmo? Não, tá mais uma página então. Oxi. Agora, dentro do Brasil, nós podemos ver no mapa que dentro do Brasil existem sim as suas variações climáticas também, tá bom? Nessa parte verde é a parte equatorial, verde clarinho ali, ó, equatorial semiúmido. Na parte verde escuro, equatorial úmido. Na parte amarela, tropical semiárido. Na parte marrom, subtropical. Parte laranja escuro, tropical. Laranja clarinho, tropical de altitude, tá bom? Vamos agora ver e compreender sobre cada um deles. O que vocês vão fazer? Vão pegar o marca-texto e mastiga aí, gente, o marca-texto. E vocês vão marcar as partes principais, tipo o nome mesmo do clima, tá bom? Vamos lá. Como é possível perceber, cada porção do território brasileiro apresenta um clima diferente. Leia a seguir a descrição dos diferentes tipos de clima do país. Equatorial. Marca aí, equatorial. Quente e úmido. Onde está o equatorial, gente? Lá em cima, lá, ó, na região norte. Botem o dedinho lá em cima na região norte. Lá é um clima equatorial. Ele é quente e úmido, com temperaturas elevadas e chuva abundante o ano todo. Ou seja, por mais que seja quente, ele tem uma grande quantidade de chuva ao longo do ano, tá bom? Vamos para o equatorial semi-úmido, que é lá também, gente, vamos lá. Lá na região norte também. Equatorial semi-úmido, quente e úmido, mas apresenta ocorrências de 1 a 3 meses com diminuição de chuva, portanto, com menor umidade do ar, tá bom? Então, é praticamente a mesma coisa do equatorial, só que ele apresenta uns 3 meses em que a chuva diminui,
beleza? E quando a chuva diminui, a umidade do ar também diminui, tá? Tropical. Olha aí, gente, o laranja tropical, o DF é tropical, tá bom? Temperatura elevada o ano todo, com duas estações bem definidas, inverno seco e verão chuvoso, tá bom? Na época do inverno é seco, na época do verão chove, chuva de poder, beleza? Semiárido, onde está o semiárido, gente? Tá aqui não, lá ó, no amarelinho, tropical, semiárido. Temperatura elevada com longos períodos de seca sem chuva. Nordeste, né, meus amores? Lá no Nordeste é o sol de rachar o coco da muleira, assim, né? De trincar. Se botar um ovo no chão, ele frita sozinho, entendeu? De tão quente que é, tá? Muito quente mesmo, viu, gente? Tropical de altitude, que é lá em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, né? Vamos lá. Botaram o dedinho, visualizaram, encontraram? Sim. Temperaturas amenas no verão e baixas no inverno. Distribuição de chuva irregular ao longo do ano. Ou seja, pode estar um sol lindo e maravilhoso. Vou viajar, vou curtir a minha vida. Do nada chove, tá bom? Ou seja, ele tem um período de chuva irregular. O que é irregular? Que quando a gente não sabe o tempo realmente, quando chove e tudo mais. Aqui em Brasília a gente tem uma noção de que chuva é início de ano, final de ano. A gente já sabe, né? Que vai chover no final do ano, vai chover no início do ano. Pode ser que tenha algumas chuvinhas entre isso, mas é coisas bem isoladas mesmo, tá bom? Subtropical, marronzinho lá no sul. Caracteriza-se pela definição das 4 estações do ano. Temperaturas mais frias do Brasil, com geadas, e em alguns casos de breves nevascas durante o inverno. Então, eles têm as 4 estações bem definidinha, bonitinha, tá bom? Mas lá é um local que é mais frio, beleza? Dá pra rolar e viver lá tranquilamente. O que acontece, meus amores? Nessa página aqui, 31... vocês têm que pegar o quê? Uma coisinha que fica no final do livro de vocês, lá no material de apoio, tá? Mas vocês não vão fazer agora, vocês vão fazer em casa, tá? Porque senão vai acabar pegando muito tempo do vídeo para vocês estarem executando aqui em sala. Então eu vou explicar como deve ser feito e vai fazer parte do dever de casa, tá bom? Para não acabar misturando os livros, tá? Vamos lá. O que acontece aqui, gente? Vamos saber o que é esses climogramas, tá bom? Esses climogramas, ele vai meio que representar a variação de chuva, representar a variação anual, né, dos importantes elementos, como a temperatura e as precipitações, que é chuva, precipitação é quando chove ou quando não chove, temperatura quando está frio ou quando não está frio, tá bom? Vamos lá. Você sabe o que são climogramas? São gráficos que representam a variação anual de 2 importantes elementos do clima, a temperatura e a precipitação. Grifem essas 2 linhas, por gentileza. O climograma, então, gente, é um gráfico que vai estar demonstrando a temperatura, que é calor, né, mais quente ou mais frio, e a precipitação, se é chuvoso ou não, beleza? Na parte inferior dos climogramas, podemos verificar os meses do ano, ou seja... olha aí, gente, na parte de baixo, tá? Ó, olha aqui, Luíde. Na parte de baixo, na parte inferior do climograma, a gente vê o quê? Os meses de janeiro, fevereiro até dezembro, certo? Que é a base do gráfico, que vai registrar os meses, tá bom? A base. As barras, por sua vez, informam a quantidade de chuva em milímetros, enquanto a linha vermelha mostra a temperatura em média em graus Celsius. Ou seja, gente, o que acontece? Se vocês observarem do lado de cá, mostra como se fosse a quantidade, né, de chuva. E do lado de cá, ele vai mostrar a questão dos graus, tá bom? Então, as barras vão identificar a quantidade de chuva em milímetros, né? Quantidade de chuva, tá bom, em milímetros. E a linha vermelha, ela vai estar mostrando a temperatura nesses meses. Se vocês observarem, tem uma barra em cada mês
E em cada mês, essa linha vermelha tem um pontinho, estão vendo? Para indicar onde a temperatura esteve naquele determinado mês e quanto em milímetros choveu naquele mês, tá bom? Vamos lá. Ao ler e interpretar um climograma, aprendemos importantes características do tempo atmosférico em determinado lugar no decorrer do ano. Por meio dele, podemos nos informar, por exemplo, sobre os períodos mais quentes ou mais frios, mais úmidos ou mais secos. Observe o climograma ao lado da cidade de Belém do Pará, tá bom? Então, vamos lá, olhem no livro de vocês aí, gente. Temos aqui a base, que são os meses, certo? Temos aqui a quantidade, né, que essas barras aqui vão indicar a quantidade de chuvas mensais representada pelas barras azuis, tá? E essa linha vermelha, bem aqui, ela vai indicar a temperatura mensal representada por essa linha vermelha, tá bom? Então, aqui temos a precipitação, que é em miligramas, certo? Aqui tem as medidas em miligramas, que tem até o nome, precipitação, miligramas. Miligramas não, gente, milímetros, desculpa, gente, falei miligrama, eu tô doida. Milímetros de chuvas, tá? Milímetros, desculpa, gente, milímetro. E aqui do lado temos a temperatura em graus Celsius, tá bom? Então, de um lado ele vai indicar quantidade de milímetros de chuva, de água, que foi de chuva, e do lado de cá a temperatura, tá bom? Então, em casa, o que vocês vão fazer? Poxa. Vocês vão construir um climograma, que vai ter no seu material de apoio, conforme o modelo acima. Utilize os dados da tabela e fique atento à orientação. Então, se vocês olharem, vai ter lá, barrinha, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, certo? Até o final do ano. As informações que tiverem de azul, presta atenção aqui, gente. As informações de azul, que tem lá, janeiro, 233, fevereiro, 231, vocês vão marcar com uma barra azul, certo? Até chegar no determinado número que ele está pedindo, certo? E do lado, 23, quer dizer que foi 23 graus Celsius. E você vai colocar o seu pontinho da linhazinha vermelha em 23. Então, ele vai ficar assim, se a barra for lá em cima e a temperatura for lá embaixo, ele vai ficar um dentro do outro sim, não tem problema, tá bom? O pontinho você pode fazer sim, mas tem que ter a linha. Não pode ser só os pontos vermelhos indicando. Você pode sim fazer todos os pontinhos vermelhos, certo? Mas depois vocês vão ter que ligar uns aos outros, tá bom? Com a linha reta, beleza? Então essa atividade, esse climograma vai fazer parte do seu dever de casa, que eu quero que vocês tragam para eu ver, tá? Na próxima aula, que depois a gente cola no caderno, tá bom? Quando ele já estiver feito, tá? Oi. Isso. Tem atrás, né? Ah, tá. No meu não tem. Então, gente, o climograma de vocês, ele não pode ser recortado, tá? Então, vocês vão fazer na folha de material de apoio mesmo, tá bom? E a gente deixa só grudadinho no livro de vocês mesmo, tá? Agora vamos para o livro Viver Valores, tá? A questão do clima. Clima é o conjunto de condições atmosféricas que caracterizam um lugar, tais como a temperatura, vento, chuva, seca ou estiagem e variações na umidade do ar, tá bom? Foi o que eu já expliquei para vocês com relação ao que é o clima. O que são as variações, as precipitações, a temperatura e assim por diante, tá bom? Climas que ocorrem no Brasil, também já explicamos. Mas aqui tem um a mais que é o quê? O tropical litorâneo, tá bom? Se o tropical litorâneo vai se localizar mais aonde? Hein, gente? Se o tropical litorâneo, ele vai se localizar mais aonde? Tropical litorâneo. No litoral, onde tem o mar, tá bom? E no restante ele mostra as mesmas coisas, tá? Aqui, no mapa vai ter a diferença, porque ele vai acrescentar o tropical litorâneo, tá vendo? Que fica bem bem nas margens mesmo, tá bom? Mas o mapa é o mesmo. E em seguida, já vem com a sua atividade. Então, não tem muito que eu reexplicar, só por conta do livro,
porque o conteúdo é o mesmo, tá bom? Já deixei bem explicado com relação a isso, tudo direitinho. E eu vou passar as atividades para vocês também com relação a esse conteúdo. Se tem alguma dúvida ou algo do tipo, volta um pouquinho o vídeo, porque nele eu expliquei o que é o clima, quais são os climas principais do Brasil e assim por diante, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula.